Fala aí, você ligado no futebol, Lu Brazuca aqui. Hoje nós vamos falar um pouco dessa trajetória do Endrick, desde que ele chegou lá no Real Madrid e também um pouco do que acontece com ele na seleção. Era para ser só mais uma promessa, mas o Endrick chegou lá no Real Madrid botando respeito. O moleque é pura raça, né? Só que tem um detalhe, ele quase não começa como titular e ninguém entende o porquê que isso acontece, meus amigos. Quando ele entra, é gol certo. Parece que ele tem até um contrato com gol, tá ligado? Mas então qual é o segredo? Por que ele não é titular se faz gol em todo jogo? Vamos falar um pouco disso e mostrar também alguns momentos em que ele calou a crítica e a imprensa com a camisa do Real Madrid. O Endrick é aquele jogador que parece ter um botão de ligar. Quando o técnico coloca, não importa se tem 5 minutos, se tem 10 minutos faltando para acabar o jogo, ou sei lá, meia hora, estou exagerando aqui, eu sei. Mas se ele está em campo, é perigo para o adversário e também para a torcida. E a torcida já percebeu isso, né? Toda vez que ele entra em campo, o Bernabéu já começa a gritar o nome dele. Mas por que então será que raios ele não é titular, hein? Alguns dizem que é pela experiência. Ah, ele ainda é novinho, só tem 18 anos. Outros acham que o Ancelotti está poupando o garoto para não queimar ele. Quando o Endrick pisa no gramado, a história muda. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Mas vamos ver por que o Endrick é um jogador tão diferente. Vamos relembrar um pouco alguns momentos. Vamos lá. No Real Madrid contra o Celta Vigo, pela La Liga, ele tinha somente 12 minutos em campo. E aí ele entrou no segundo tempo e de cara meteu um golaço de fora da área. O goleiro nem viu a cor da bola, mano. Seguinte, já clica aí no botão de se inscrever, porque tem mais para mostrar aqui. Se liga aí. O Real Madrid agora contra o Real Sociedade pela Copa do Rei. Mais um, não perde a conta não. E aí, quanto tempo que ele tinha de jogo? Ele tinha 18 minutos dentro de campo. E aí, o Bellingham fez uma assistência para ele. Ele ficou lá pedindo, toca para mim, toca em mim. Foi lá, recebeu a bola. E aí, fez o único gol da partida. Esse foi o primeiro jogo, né? O jogo de ida. E aí, ele deixou o Real em vantagem para o jogo da volta. E no jogo da volta, novamente, o Endrick foi lá e fez um golaço, só que dessa vez a assistência foi do Vinícius Júnior de trivela, assistência linda também, né? Vamos concordar. E aí ele pegou a bola, avançou, e aí sacanagem, deu aquela cavadinha por cima. Esse foi mais ou menos aos 29 minutos, quando ele fez esse gol aí contra o Real Sociedade, e foi o jogo da volta. E se você pensa que parou por aí, tá enganado. Na seleção, ele também faz a mesma coisa. Mesmo não jogando a partida inteira, quando ele entra, ele deixa lá a sua marca. Se liga, quando o Brasil jogou contra a Inglaterra, o Endrick marcou o único gol da partida, mesmo tendo jogado somente 19 minutinhos de jogo. Isso tem se repetido, tanto no Real Madrid, quanto também, né, em alguns momentos na seleção. Claro, foram menos momentos na seleção, mas no Real Madrid isso tem se repetido com muita frequência. Outro jogo foi na partida entre o Brasil e a Espanha. E esse foi um jogo amistoso também, né? Assim como o Brasil e a Inglaterra, esse foi outro jogo amistoso. O Endrick entrou no segundo tempo para você ver como o cara entra e resolve a parada. Não tem como dizer que o moleque não está preparado, velho. Outro que precisa de mais experiência ou qualquer coisa desse tipo, não tem como dizer isso. Claro que ele está preparado. O resto pode se tornar desculpas que a gente já está começando a ficar meio veiaco com esse tipo de desculpa, né? E tudo isso acaba sendo o quê? Um discurso fraco de técnicos que sempre optam por deixar o Endrick no banco. A torcida já está percebendo isso, inclusive a torcida do Real Madrid. Mas só que aí vem uma pergunta. Se ele faz o gol toda vez que ele entra, então por que ele já não começa jogando? Existem 5 motivos que eu vou falar aqui para vocês que poderiam, ou até podem, né, explicar essa situação. Então, vamos a cada um deles. Se liga aí. O primeiro motivo seria adaptação. Podemos dizer que um dos motivos é a necessidade de adaptação por ele ser um jovem, de apenas 18 anos, jogando um grande clube, pelo que ele vem desempenhando nos últimos jogos, ele já está bem adaptado, vocês não concordam? Pô, o cara entra e faz gol. Portanto, essa história de ficar colocando ele gradualmente para ver se ele pode ir lá se adaptar já faz parte do passado. Tem que parar com essa desculpinha. Uma outra possível explicação, possível motivo, seria tática. A gente poderia até dizer que faz parte da tática do Carlo Ancelotti colocar ele em um momento do jogo onde os adversários já estariam cansados e o Endrick entra em campo com aquele gás todo, tá ligado? E essa seria uma explicação que poderia até fazer um pouco de sentido. Mas não em todos os jogos. Por que eu digo que não em todos os jogos? Porque, não sei se vocês se lembram que teve jogos que o Endrick entrou faltando a sacanagem de 1 minuto. 1 minuto apenas para o jogo acabar. Então como é que você coloca o cara faltando 1 minuto e diz que está colocando ele para se adaptar? Tá ligado? Então,
fala assim, não, vou colocar ele porque já vai estar todo mundo cansado. Ah, é tática colocar o Endrick já no segundo tempo, porque aí o adversário vai estar cansado. Mas faltando um minuto, velho. Um minuto. Um outro, terceiro motivo, seria processo de maturação. O Real Madrid tem um planejamento de longo prazo para o Endrick, visando assim, sei lá, o seu desenvolvimento completo, né, como jogador. O clube não queria, né, seria o caso de apressar a evolução do jogador e tal. E aí a explicação que se tem que sair que faria mais sentido, né, do que as anteriores, porque a gente já viu isso acontecer, por exemplo, com o Vinícius Júnior, que quando chegou lá no Real Madrid, ele não já chegou jogando no principal. Ele foi lá para o Real Madrid Castilha, que é o Real Madrid B, e só depois de um tempo passou para a equipe principal. Então, essa a gente até deixa passar aí como um provável motivo, né? Um quarto motivo para o Endrick só esquentar banco e entrar no segundo tempo, ou entrar faltando um minuto, né, para acabar o jogo, seria o quê? Necessidade de trabalho. Então, esse seria um quarto motivo, né, que vem até de uma declaração do próprio técnico Ancelotti, que diz que o Endrick tem que continuar trabalhando para evoluir e conquistar seu espaço na equipe. Bom, essa eu não vou nem falar nada, porque com tudo que ele já mostrou, se ele ainda não conquistou seu espaço dentro da equipe, meu amigo, precisa mais o quê, velho? Tudo que ele vem mostrando, então, essa aí eu já descarto. E a quinta e última, né? Quinta, 1, 2, 3, 4, 5. A quinta e última explicação do porquê o Endrick sempre fica no banco seria o quê? Concorrência, cara. O Real Madrid, ele possui um elenco repleto de jogadores de alto nível, a gente sabe disso. Especialmente no ataque, né? O Endrick vai disputar posição, por exemplo, com o Vinícius Júnior. Nem tanto com o Vinícius Júnior, mas, por exemplo, Rodrigo, Bellingham e Mbappé. Cara, esses três nomes são muito fortes, né? Então, isso torna a briga pela titularidade extremamente acirrada no caso do caso desses três aí, do Endrick entrar no lugar dele. Então, o que o Ancelotti às vezes faz? Pega um campeonato um pouco de menos expressão, que seria a Copa do Rei ou a Supercopa, né, da Espanha, e vai lá e coloca ele para dar minutagem para ele. Mas num jogo como Champions League ou La Liga, por exemplo, ele fica esquentando o banco e volta e meia entra aí, às vezes faltando um minuto, ou no segundo tempo, faltando 15 minutos, essas coisas aí que ele tem feito, né? Mas no campeonato de grande expressão ele não entra não. Então, a concorrência, cara, essa faz muito sentido, porque realmente Bellingham joga pra caramba, Mbappé tá aí fazendo gol à torta e à direita, e Vinícius Júnior, né, já tem muita experiência, então não vai sair, não vai perder a titularidade assim tão cedo. Então, para ele entrar, esse sim é um grande motivo. Me diz aí se você concorda com isso ou não, porque esses caras que estão no ataque, formando o quarteto do ataque, realmente são grandes craques também. Então vai ser um desafio ainda muito maior, né? E aí na seleção brasileira acontece a mesma coisa. Essa situação acaba se repetindo, porque enquanto o ex-técnico, né, que agora ex-técnico Dorival estava lá comandando, ele dava várias desculpas esfarrapadas do porquê ele não coloca o Endrick como titular. E novamente, toda vez que ele é convocado, ele fica no banco, mesmo jogando em uma grande equipe da Europa, né? E demonstrando ter capacidade de ser titular da seleção. Mas uma coisa é certa, meus amigos, toda vez que o Endrick entra em campo, o jogo muda. Ele tem assim o dom de decidir, chega na frente do goleiro, ele não amarela, ele chama a responsabilidade para ele, mesmo sendo tão jovem, mesmo sendo um camaradinha de apenas 18 anos. Você pode ver essa cavadinha que ele deu contra o Real Sociedade, que foi um jogo pegado pra caramba, mas ele não treme, na frente do goleiro ele tem recurso. Então, não dá para entender, tanto no Real Madrid, né? Por que ele fica no banco, é claro, tem toda essa concorrência, né, dos 5 motivos que eu dei. Esse é o que mais faz sentido, mas na seleção também não dá para entender por que o Dorival não convocava ele. Mas uma coisa você pode anotar, daqui a pouco o Endrick vai ser titular nesse time do Real Madrid. Ele demonstrou que tem sangue frio, técnica e faro de gol. É questão de tempo até ele se tornar um dos principais jogadores do Real Madrid, né? Enquanto isso, a torcida fica sempre naquela expectativa de ver o Endrick entrar em campo, mesmo faltando 5 minutos, porque o torcedor já percebeu isso, que toda vez que um jogador é substituído pelo Endrick, o ritmo do jogo muda. E muda legal, hein? E ele sempre acaba fazendo um gol. Ele tem demonstrado isso nas partidas em que ele entra. Mas e aí? Você também acha que ele merecia ser titular? Ou prefere ele como homem-bomba que esquenta o banco, depois entra em campo para resolver a partida? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Não esquece também de se inscrever e de deixar aquele gostei para ajudar na divulgação do vídeo, beleza? Valeu por ter assistido até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Falou!